dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. Oito horas 9 minutos, já voltamos ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também no Face e no YouTube. Daqui a pouco você pode conferir este programa em podcast, que aí em áudio você vai ouvir na melhor hora do dia, né, na sua atividade aí física ou o que seja, né, coloca o fonezinho e vai ouvir no programa. Né? E muita gente comenta, depois a gente confere lá, tem uma audiência muito bacana também. Todos os aplicativos da Spotify, Deezer, SoundCloud, Apple Podcast, todos eles. E também tem reprise na Plena TV. Tem uma dica legal que eu sempre falo aqui, é o seguinte: vai lá na sua Smart TV, no YouTube, dá um busca lá, Folha FM de Campos, você vai achar logo. E você vai encontrar o Folha no Ar, porque todas as edições desde 2019, o primeiro programa em 28 de março de 2019 tá lá no YouTube. Você vai poder rever o programa aí também pela televisão na melhor hora do dia para você. Às vezes eu faço isso lá em casa, fico vendo a minha beleza lá no final do dia. Bom, são 8 horas e 11 minutos, 8 e 11, Campos tem tempo bom, aliás, muito bom até demais, né? Bom demais que eu digo assim, 35 graus, eu estou fazendo uma referência aqui ao calor, 35 graus de calor nesta manhã, de previsão nesse dia de hoje, nesta manhã. Campos amanhece com 26 graus agora, faz tempo bom e não há previsão de chuva para esse dia de hoje. Tá? Seguimos aí com imagens da Ponte Saturnino de Brito, na Lapa, Ponte da Lapa, movimento bom agora neste momento, nos dois sentidos aí, aos motoristas,
pedimos sempre a atenção redobrada por conta das bicicletas. Aumentou muito o número de ciclistas ali, justamente por conta do... Aí agora você está levando bolada aí, né? Não, tirei. Tá. Mas entrou aqui. Por conta da ponte Barcelos Martins, está ainda interditada. São 8h12. Voltamos com o Folha no Ar. Aliás, o prefeito Frederico Paes, conversando com a gente aqui, falou: estou com a atenção redobrada para a recuperação imediata da ponte Barcelos Martins, para voltar à vida daquela população toda que usa aquela ponte ali. São 30 mil passagens, ida e volta, então, sei lá quantas pessoas passam por dia ali, é um número muito alto, né? Um número muito alto. Então, o prefeito declarou isso aqui, Frederico Paes, de toda a sua intenção de agilizar e recuperar aquela ponte. Agora, não é uma obra simples. Eu projetei ali negócio para ano. Tomara que minha projeção esteja completamente errada. Bom, 8h13, voltamos ao oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. E neste programa de hoje tenho o prazer de conversar com o Thales Machado, que é psicólogo com especialização em atendimento à pessoa surda, psicoterapia, como a gente já falou aqui, sobre essa psicoterapia voltada aí para esses, porque antigamente falava deficiente auditivo, hoje não é mais, hoje é para essas pessoas surdas, que é a pronúncia correta, né? Justamente no sentido de reconhecer toda a necessidade de se destacar e, né, incluir as pessoas, né, surdas no nosso dia a dia. E ele tem esse atendimento fantástico, que é essa especialização dele no atendimento aí a pessoas surdas. Muito bacana, muito legal. Com todas as dificuldades, aí vem um psicólogo com essa habilidade. Isso é muito bacana, muito legal. Já falamos aqui no primeiro bloco sobre isso. E agora a gente deixa um pouco essa habilidade sua aí, meu caro Thales, para a gente falar sobre os transtornos. Porque eu anotei aqui para chamar de alguns, estava só pesquisando aqui para achar os outros. Eu confesso a você que TEA, TOD e TDAH, a gente já fala aqui de cor. Mas eu queria só localizar aqui onde que eu salvei as informações com todos os transtornos que nós temos hoje anotados aí e cuidados pela ciência. Só rapidamente, eu acho bem rápido aqui, mas para abrir este programa, eu queria muito que você falasse, e assim, tem polêmica para tudo. Ainda mais hoje com essas redes sociais e com aplicativos de conversa como o WhatsApp, tantos outros, você tem aí uma série de debates e discussões infundadas, né? Porque as pessoas não se baseiam só talvez na superfície muito menor do que aquilo que eu falava mais cedo, para poder dar uma opinião e para poder, né, às vezes até destruir o psicológico das outras pessoas com esse hater, com esses comentários maldosos. Mas como o programa aqui não é isso, a gente vai para, né, uma profundidade e técnica e profissional, como que você, como psicólogo, vê o impacto de um laudo, sobretudo ainda agora, é muito recente, nas crianças, né? Esse impacto sobre a família, psicológico. Como é que é receber essa notícia e qual a reação que essas famílias têm, que essas pessoas têm, ao, né, terem em posse um laudo desse que a criança tem um desses transtornos? Qual o impacto disso nessas famílias que você consegue observar nos seus atendimentos? Então, Cláudio, uma coisa que eu percebo bastante é que
quando uma família recebe essa notícia de um laudo, de um transtorno ou de uma situação dessa, muitas vezes a família entende aquilo como um luto, né? Uma notícia muito ruim, uma notícia extremamente grave, uma notícia extremamente tensa para a família, né? Porque muitas vezes os pais têm aquela ideia de filho, nossa, quando eu tiver meu filho, ele vai ser assim, 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 vai ter tais características e tudo mais. Quando o filho tem uma característica diferente do que o pai espera, muitas vezes isso gera uma frustração nos pais, né? Então, muitas vezes acaba sendo recebido de forma muito negativa esse laudo. Quando, na verdade, a gente tem que ter essa noção de que transtorno e doença são coisas diferentes, né? Um transtorno não é uma doença, né? Doença, espera-se de uma doença que ela tenha cura, né? O que se busca numa doença é a cura. E do transtorno, não. O transtorno é uma característica daquela pessoa, né? Que nem quando a gente vê uma pessoa transtornada, né? Uma pessoa perdeu um parente, sofreu um acidente, alguma coisa, a pessoa está transtornada, ou seja, está afetada por aquilo. Transtorno, no que se refere ao termo técnico da psicologia, tem um conceito semelhante, né? Que é quando existe alguma alteração do comportamento, da cognição da pessoa, né? E não necessariamente seja uma doença, não deve ser tratado como uma doença, né? Muitas famílias percebem esse laudo de forma muito negativa, com muito peso, quando na verdade só significa que aquela pessoa tem uma necessidade específica diferente das demais, né? Eu, inclusive, convivo, aliás, com pessoas que têm o espectro autista e tem os 3 níveis de suporte, né? Eu convivo com os 3 níveis de suporte, curiosamente, no meu cotidiano. E eu acho que um outro ponto que vale ressaltar também para os ouvintes é que eu atendo surdos, mas também atendo ouvintes, né? Não falamos sobre isso. Boa observação. Eu ia falar, acabei esquecendo. Eu não atendo apenas surdos. Eu atendo ouvintes também, inclusive boa parte do meu público é de ouvintes, inclusive atendo uma pessoa que tem TEA, inclusive, e acho que é um laudo que pode ser, independentemente de qual seja o laudo, pode ser levado com leveza, pode ser levado com paz no coração, né? Claro que exige adaptações, exigem cuidados, exigem, como se espera, o suporte adequado, mas não é algo que precisa ser levado com peso, com tristeza, com luto. Né? Isso é bem importante ressaltar sempre, né? Não é porque uma pessoa recebeu o laudo que precisa estar sujeita a um estereótipo. Um amigo meu, inclusive, foi recentemente diagnosticado, se eu não me engano foi no ano passado, com autismo de grau de suporte 1. E quando ele chegou com essa notícia, olha, Thales, queria falar com você que eu fui fazer o processo terapêutico, né, de neuroavaliação e fui diagnosticado com autismo. E eu imaginei que ele fosse levar essa notícia com certo peso, mas ele falou, mas agora está explicado, agora eu entendi meu comportamento, agora eu entendi algumas coisas, ele tem uma certa dificuldade de socialização, de resposta, né? Quando a gente está conversando, às vezes ele não sabe muito bem como responder, como socializar, o momento certo de interagir e tudo mais, e ele começou a entender um pouco melhor o comportamento dele. Peraí, deixa eu pegar essa história aí que eu gostei desse fato aí, desculpa. Como eu te disse, eu estou aqui para tentar atrapalhar o mínimo. Porém, o máximo que eu sei é atrapalhar. O meu bom é atrapalhar. Então, você já viu. Fica à vontade. Qual você não falou nome, então não tem identificação. Você falou que um amigo te procurou e teve esse laudo. Qual idade? Em média, assim... Ele deve ter cerca de 20 e poucos anos, 28... Vou arredondar para 30 anos. Ele teve o laudo agora de TEA. Sim, isso mesmo. Agora com 30 anos? Com 30 anos. E aí, como é que... Me conta mais essa história, porque também é a primeira vez que eu ouço falar de dados assim, mais profundos. Você vê ali, coisa mais... Você vê na internet, você acompanha, já tô com 30 anos, tem TDAH, aquela coisa... Uhum. Aí porque isso é muito discutido, isso é muito polêmico. Quem não tem TDAH, não é assim, calma aí. Se TDAH esquecer uma coisinha ali e voltar é uma coisa. Você tem uma coisa crônica que precisa ser cuidado. Aliás, tem um colega do seu pai, PM, que ele tem um problema eu acho que isso é TDAH. Ou TOD, não sei.
transtorno obsessivo... Opositor desafiador. Transtorno opositor desafiador. Não, acho que é toque. Ah, sim, toque. Eu tenho toque. O meu acho que é o nível mais leve. Se eu encher aqui 2 copos d'água, a gente tem que ficar no mesmo nível. Tem umas coisinhas, depois nós vamos falar Se for fazer uma pesquisa, não vai dar muito certo, não. Vai aparecer lá na minha clínica. Eu tô falando, vai aparecer transtorno que nem existe ainda. Calma, então o meu caso é extremo. Mas o que eu quero dizer assim, quem tem... Esse maluco aqui. Não, sério, cara, se o negócio é pra estar arrumadinho, por que tá de frente hoje, amanhã o bicho tá de lado? Na minha cabeça não rola. Mas eu não sou tipo Roberto Carlos, que não pode usar marrom, porque não... Não, o nível dele é mais alto. Mas o que eu quero dizer assim, me conta esse caso, porque eu creio que seja bem interessante, para além daquelas pessoas que desdenham da realidade. E esse amigo do seu pai, que eu digo assim, de profissão, é PM também, ele fala, cara, eu vou lá, fecho a porta, se eu não voltar e conferir se a porta está fechada, eu não durmo. Tipo isso, um exemplo. Uhum. Aí eu fui e perguntei quantas vezes. Ele falou, rapaz, umas 3 ou 4. Não é normal. Você voltar para conferir uma porta ou uma janela da sua casa, sei lá, à noite, quando todo mundo já foi dormir, para conferir se está fechado, não é problema algum. Agora, se voltar 5 vezes, aí já é um problema. Então, assim, isso adulto. Eu quero entender esse laudo tardio. Como é que é isso? Me fala sobre isso. Olha, Cláudio, esse é realmente um problema bem sério. Laudo tardio é realmente um problema bem sério, porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas têm muito dessa fuga de ir a um psicólogo, de procurar uma ajuda, porque tem muito, como você falou, nessa noção de que psicólogo é médico de doido, né? Mas, na verdade, não, né? Muitas vezes a gente simplesmente não tem com quem contar, né? Não tem um conjunto de pessoas ao nosso redor que sirvam de suporte para a gente, que nos deem um suporte adequado, né? E o psicólogo, ele faz justamente isso, ele presta esse suporte profissional, essa escuta profissional, né? Esse suporte sigiloso, inclusive, que é uma coisa muito importante também. E no caso desse meu amigo, o que acontece? No caso dele não foi nem por negligência, ele só demorou muitos anos para perceber que as condições dele eram de um TEA. Ele percebia que ele tinha características, que ele tinha uma certa dificuldade social, mas ele nunca deu atenção a isso, ele nunca deu importância em procurar saber mais sobre isso, até recentemente, quando ele percebeu que, não, peraí, esse comportamento meu é um pouco estranho, isso daqui é um pouco diferente, será que isso daqui está adequado? Inclusive, ele é casado, a esposa dele foi um grande fator para ele realmente procurar saber um pouco mais sobre isso. E aí, quando ele fez o processo de avaliação, né, quando ele recebeu o diagnóstico, ele começou a entender um pouco mais o comportamento dele. E o que mudou para ele no dia a dia? No dia a dia, eu diria que não muita coisa. Provavelmente não tenha mudado nada. Mas serviu para ele se compreender mais. E isso foi importante a nível pessoal. A nível pessoal, ele, poxa, agora eu sei por que eu sou desse jeito, por que eu me comporto assim e tudo mais. Então, assim, ele não precisou não precisou falar para Deus e o mundo, não, agora eu tenho TEA, agora isso e aquilo. Não, no caso dele, era suporte 1, ele já tem 30 anos, ele já tem uma estrutura de vida mais a vida dele já é mais bem estruturada, então, assim, ele não precisou de muitas adaptações nesse momento da vida. Mas muitas outras pessoas precisam. Eu atendo paciente que tem TEA e que precisa de muito suporte, precisa de muitas adaptações e tudo mais, e que acaba não recebendo. E esse problema desse diagnóstico tardio é que muitas vezes uma criança ou um adolescente acaba passando por problemas extremamente complexos, extremamente difíceis na escola, né? Às vezes bullying, às vezes dificuldade até nas notas, né? No aprendizado, no processo de aprendizado, justamente porque não teve adaptação para esse aluno, né? E não teve adaptação por quê? Porque ninguém sabia que esse aluno tinha uma necessidade específica, um TDAH, um TEA, alguma coisa assim. Então, é importante, poxa, reparou em alguns sinais? É importante pesquisar, é importante fazer uma avaliação, é importante procurar uma ajuda, né?
o auxílio da terapia é muito importante para a pessoa se conhecer, para a pessoa entender os próprios limites, as próprias possibilidades. E por isso que é importante a gente fazer esse diagnóstico cedo, né? E como você falou, muitas vezes a gente acha que, nossa, eu sou uma pessoa esquecida, devo ter TDAH, né? Eu, inclusive, sou uma pessoa muito esquecida das coisas. Eu tenho muita facilidade, eu coloco 3 alarmes que é para eu ter certeza de que eu fiz tal coisa, né? Então, assim, mas não é porque você tem uma mente esquecida das coisas que você tem um transtorno, né? É importante a gente saber diferenciar o que é patológico, o que é um sintoma, do que é coisas normais do dia a dia. A gente vive numa sociedade muito acelerada, né? A gente vive num mundo muito acelerado, né? A gente estava até conversando sobre isso mais cedo. E nisso é fácil a gente esquecer das coisas, a gente acabar se atropelando, a gente acabar esquecendo uma coisa aqui, uma coisa ali. Mas é importante a gente ter a noção do que é patológico e do que é comum ao dia a dia, né? Não é porque você é esquecido que você necessariamente tenha TDAH ou alguma coisa assim. No caso desse exemplo que eu citei, assim, a pessoa ter que ir 5 vezes, 4 vezes ver, conferir se a porta da casa está fechada, aí eu acredito que seja um grau de observação que eu faço, talvez de que seja um grau assim mais elevado, porque está atrapalhando o sono. A esposa já reclama, porque de novo, você já foi 4 vezes. E não é questão de conferir a porta. A porta está fechada, está beleza. O problema é essa necessidade criada. É possível criar uma disrupção, um fechamento desse ciclo, dessa necessidade, por exemplo? Esse exemplo que você trouxe é um exemplo muito legal, porque um dos critérios que eu uso bastante para avaliar nesse sentido é que é algo que está atrapalhando o seu dia a dia, a sua vida, né? Como você falou, poxa, todo mundo às vezes acaba se perguntando, eu tranquei a porta de casa quando eu saí? Eu lembrei de fechar a janela? Poxa, tá chovendo, eu lembrei de fechar a janela? Isso é uma coisa comum, todo mundo passa por isso, né? Todo mundo vai lá conferir a janela. Mas a gente vai uma vez, né? No máximo a gente esquece que foi uma vez e vai uma segunda vez. Ah, não, peraí, lembrei, já conferi sim. Mas agora, ir 5 vezes, lembrando, sabendo, não, eu já conferi, mas eu vou conferir de novo. Isso é realmente uma coisa que atrapalha o dia a dia, uma coisa que a gente já percebe que tem uma necessidade que para além da segurança da casa, né? Uma coisa que está na mente da pessoa. E respondendo a sua pergunta, né? Como é que foi mesmo? Se é necessidade, e há até... Porque assim, o que a gente tem que discutir? O papel da terapia, não sei se na cura, mas no alívio do peso desse fardo. Pode ser citado assim? Sim, perfeito. O papel da terapia é muito interessante, porque o que acontece? Eu atendi um paciente essa semana mesmo, que ele veio me relatando uma situação, foi a primeira sessão que eu tive com ele, e ele chegou para mim falando, olha, eu estou passando por isso, e eu esperava sair daqui com uma resposta sua, eu esperava sair daqui com uma solução. E aí eu tive que explicar para ele que, olha, infelizmente é a nossa primeira sessão, né? Eu não tenho uma solução rápida aqui para você, eu não tenho uma resposta mágica que vai resolver os seus problemas. Você está me relatando um problema, e o que ele me relatou, um problema de 11 anos, né? Uma questão de 11 anos, uma dificuldade que ele tem de 11 anos. Um problema de 11 anos não vai ser resolvido em uma conversa, né? Mas o trabalho terapêutico é uma coisa constante, é uma coisa voltada para mudar aos poucos, né? É uma coisa voltada para realmente alterar a forma de pensar, a forma de agir, a forma de perceber o mundo, né? Isso é uma coisa muito importante. Então, eu acho que nesse sentido, desses comportamentos assim, o trabalho terapêutico é muito importante para que a pessoa consiga se ajustar, né? O que a gente chama na Gestalt de ajustamento criativo, encontrar uma forma de você se ajustar ao ambiente, né? Uma forma de você se ajustar às necessidades, uma forma de se ajustar, inclusive, às necessidades da sua própria mente, né? E isso é muito importante, a gente ter noção de que o trabalho terapêutico tem esse foco, né? Não é uma coisa rápida, uma coisa que vai surgir de uma hora para outra, a solução, né? Uma coisa que é trabalhada aos poucos. Sim,
Não, eu queria tomar um comprimido de remédio e acabar com a minha dor de cabeça, que às vezes ataca aí o tal dessa enxaqueca. Eu queria tomar um só e não ter nunca mais. Quem é que não, né? Quem é que não? Eu queria né? trabalhar um mês não, um dia só e ficar rico. Tem que voltar. Tem igual aquele meme da criancinha que chega: e aí, filho, como é que foi o primeiro dia de escola? Aprendeu muito? Acho que não, que a tia mandou voltar amanhã. Quer dizer, tá só começando, amigo. Mas assim, esse imediatismo é outro problema sério da nossa sociedade. Você quer uma solução imediata para tudo. E às vezes não tem, cara. Como que vai? Entra a terapia nesse processo. E olha, te digo que uma das coisas mais recorrentes no consultório é a ansiedade. Uma das coisas mais frequentes na população em geral é a ansiedade. A gente vive numa sociedade que estimula a ansiedade do sujeito. A gente quer sempre as coisas rápido, quer sempre fazer tudo o mais rápido possível. É uma sociedade que não sabe lidar com espera, não sabe lidar com angústia, não sabe lidar com sofrimento. E são coisas que, infelizmente, estão aí na vida, né? Na vida a gente sofre, na vida a gente passa por momentos de dificuldade, né? E a gente tem muita dificuldade de lidar com isso. A gente quer sempre uma resposta imediata para coisas que, às vezes, só serão resolvidas mesmo com o tempo. Coisas que realmente a gente precisa aprender a lidar de forma calma, a gente precisa aprender a respirar fundo. Respirar fundo é uma coisa muito difícil, eu não digo nem de forma literal, de metafórica mesmo, sabe? Aprender a parar, respirar fundo e se acalmar, né? Eu fiz inclusive um vídeo que, não sei se foi esse que eu postei agora na rede social, que eu vou postar hoje, né? Falando sobre parar um pouco para respirar, né? Parar um pouco para aproveitar os momentos da vida, né? A gente fica muito preso, às vezes, em coisas do passado, coisas que não tem mais como a gente mudar, muito preso em como vai ser o futuro, o que vai ser do meu amanhã e tudo mais, e a gente perde a oportunidade de aproveitar o presente, né? A gente perde a oportunidade de aproveitar o agora, o aqui e agora, né? Então, eu percebo que a ansiedade é uma das coisas mais recorrentes, uma das coisas mais frequentes, né? Não só nos consultórios, na vida, todos os ambientes a gente lida com pessoas extremamente ansiosas e pessoas que às vezes não percebem que são ansiosas, não percebem que precisam parar para cuidar de si, né? Uma coisa que chamou muita atenção é que a gente só vai no hospital quando está doente, né? A gente só vai no hospital quando tá realmente mal, né? Quando a gente está com resfriado, não, peraí, isso aí dá para deixar para depois, dá para deixar para... Mas com saúde mental é diferente, a gente precisa tratar as coisas pela raiz, a gente precisa tratar as coisas quando percebe que tá precisando, né? Quando a gente percebe que existe a necessidade, não pode deixar para depois, né? Com a saúde, a gente às vezes só vai para o hospital quando não tem mais chance, quando não tem mais o que fazer. No meu caso, só de ambulância. Se tiver andando, eu não vou. Negócio não é exemplo, não, gente. Esse negócio de não gostar de acompanhamento médico, essas coisas, é importantíssimo na vida da gente. É bem importante a gente fazer check-ups de vez em quando, mas no que se refere à saúde mental, às vezes a gente tem muita tendência de achar que, não, eu consigo resolver sozinho, eu consigo empurrar com a barriga e tudo mais, né? Eu percebo que muitas vezes homens principalmente têm essa visão de que, não, eu tenho que resolver isso sozinho, eu tenho que dar conta sozinho e tudo mais, mas se a gente pudesse resolver tudo sozinho, a gente não viveria em sociedade, né? A gente vive em sociedade justamente porque precisamos da colaboração do outro, do trabalho do outro, né? Tudo que a gente está vendo aqui, a mesa, a câmera, tudo isso foram feitos por outras pessoas, né? A gente precisa do trabalho do outro, a gente precisa do outro para viver em sociedade. Então, a gente tem muito essa necessidade de buscar ajuda, mas muitas vezes a gente negligencia isso, né? E eu percebo que essa é uma dificuldade que muita gente tem, né? De admitir que principalmente os mais velhos. Tá muito nessa questão do que eu falei mais cedo, dessa criação, dessa coisa assim, de mais antigo, ele é mais... Ele tem que o homem não chora, ele tem que provar que ele é mais capaz do que todo mundo, seja homem ou mulher nesse caso, mas que ele é mais autossuficiente, que ele é mais resolutivo do que qualquer outro. Isso está muito relacionado ou é mesmo personalidade, não tem muito a ver com a idade? Então,
eu diria que já houve muito disso relacionado à idade, mas hoje em dia eu acho que é mais relacionado a núcleo familiar, né? Tem famílias que até hoje têm esse discurso de que homem não chora, homem não chora. Na verdade é que todo mundo chora, né? O que acontece é que as pessoas incentivam o homem a chorar menos, né? A segurar o choro. Mas chorar, todo mundo chora. Todo mundo passa por uma dificuldade que olha e fala, não, isso daqui eu não consigo resolver sozinho, não. Todo mundo tem um momento da vida que fala, poxa, isso daqui eu vou realmente precisar de ajuda. Todo mundo passa por isso, né? Então, eu diria que tem muito mais a ver com o núcleo familiar, né? A forma como as famílias se estruturam. Tem muitas famílias que têm discursos que são realmente, que fazem mal para a pessoa, né? Tem famílias que realmente atrapalham mais do que ajudam, pais que realmente atrapalham mais do que ajudam. Inclusive, essa é outra coisa muito recorrente também, né? Problemas com pais, né? Muita acontece bastante das pessoas terem dificuldade com pai, mãe e tudo mais, porque a pessoa cresce com valor familiar e chega na escola, encontra outros valores, chega nos outros grupos de convívio, encontra outros valores e percebe, não, peraí, aquilo que meus pais falaram não é bem assim, não, aquilo que está sendo dito na escola não está de acordo com os meus valores pessoais que eu tenho na minha família. Então é uma coisa que dissoa bastante, né? Então, assim, eu diria que hoje em dia tem muito mais a ver com o núcleo familiar, né? Também, né? Tem essa... Quer ver? Tem um comentário aqui do Renato Carvalho, tá sempre ouvindo a gente, sempre acompanhando aqui pelo streaming do Face. Renato, abraço, amigo, obrigado. Bom dia a todos. Como é importante abordar de forma séria esse assunto. Uma pena algumas pessoas mal educadas, mau caráter, serem muito mal educadas e se esconderem dizendo que tem algum transtorno. Acabam banalizando um assunto tão sério. Também tem isso, cara. Tem gente que fala que tem algum transtorno sem ter um laudo verdadeiro daquilo. Muito. Demais, e infelizmente esse é um problema bem, bem sério. Inclusive, eu presenciei uma situação dessa que me deixou com bastante raiva, né? Eu tava no ônibus, encontrei uma moça que frequentemente era do meu convívio e tudo mais, e ela estava conversando com uma amiga, e ela estava um belo dia usando um colar daquele de identificação do autismo, né? Sim. E aí a amiga dela perguntou, mas você foi diagnosticado com autismo? Como é que foi isso? Me conta. Ela falou, olha, não fui diagnosticada não, mas eu tenho certeza que eu sou autista. Eu não fui nenhum psicólogo nem nada, mas eu não posso ser normal não. Eu não posso ser normal não, porque eu faço isso e aquilo, com certeza eu tenho alguma coisa. E assim, ela simplesmente foi lá, comprou um cordão, usou e agora se identifica como autismo, entendeu? Como autista, aliás. Então, assim, como que a gente leva uma situação dessa, entendeu? Eu tive que me segurar para não intervir, para não falar alguma coisa, para não acabar sendo mal educado, porque é uma situação que simplesmente revolta, cara. Tem pessoas que passam por toda uma vida sem um diagnóstico, em sofrimento, por situações extremamente delicadas, por causa de alguns transtornos, por causa, não só autismo, mas outros também, passam por situações delicadas, passam a vida inteira sem um diagnóstico, têm um diagnóstico, acabam percebendo que precisam de suporte, enquanto outros simplesmente, eu não posso ser normal, vou me diagnosticar, me autodiagnosticar. Né? Uma pessoa que nunca fez nenhum estudo, nunca se especializou em nada, olhei na internet, vi uma coisa no Instagram, quer saber, eu tenho isso. Pois é, então assim, é uma coisa que revolta bastante, né? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado e tratar com seriedade, né? O TEA, o transtorno de espectro autista, é uma coisa séria, né? Esses transtornos são transtornos sérios, são coisas sérias. Não pode ser tratado como qualquer coisa. Tem aqui uma relação... isso é interessantíssimo, isso que você traz também. Esse autodiagnosticação, né? Esse autodiagnóstico, essa auto... Sim, sim. Negócio muito... A gente tem essas automedicações aí que a gente toma, né? Tô com dor de cabeça, vou tomar um remédio para dor de cabeça. De repente não é
é outro problema, pode ser N questões, né? Quando eu disse aqui que eu tenho esse problema aí, é sério, isso já tem laudo e é normal, é oficial, né? Então, assim, é enxaqueca, quem tem sabe o sofrimento, quando bate aquela crise, uma semana de dor de cabeça que parece que só Jesus. TEA, transtorno de espectro autista, TDAH, porque também, e aí eu respeito essas pessoas ignorantes, respeito. Vou fazer o quê? É o limite que ela tem de não conseguir entender os avanços que o mundo está passando. Por exemplo, né, na ciência, se você for pesquisar há quantos anos existem esses laudos aqui, você vai descobrir que existe há muitos anos. Porém, não se tinha, na mesma profusão que se tem hoje, a divulgação desses transtornos. Correto? Você tinha aquelas famílias que escondiam os deficientes. Lembra disso? Lembra ou conhece isso? Que você é novo? Conheço bastante, inclusive. E tem ainda algumas que mantêm essa coisa ainda, mas assim, isso acabou muito. Você tinha antigamente, você ia descobrir, vou citar, mas aqui em Campos tinha muito. Né? Sim. Não sei mais agora, mas já vi, conheço famílias que você quase não via aquela pessoa deficiente, só por ser deficiente. Alguma neuropatia, alguma coisa assim, não deixava ninguém ver. Pode falar, você ia falar? Só nesse sentido que você falou, é muito comum das pessoas quererem esconder essa pessoa que tem um transtorno e tudo mais, né? Mas é uma pessoa que precisa de certo cuidado. E uma coisa interessante que você falou, né, quando a gente se automedica, eu acho interessante que às vezes a gente tem esse negócio de não, eu sou muito esquecido e tudo mais, eu devo ter TDAH. Mas a pessoa não para procurar, não, peraí, isso é realmente um sintoma? Mas se é um sintoma, é de TDAH mesmo? Porque existe uma quantidade gigantesca de transtornos que são catalogados hoje, né, que são diagnosticáveis hoje. Então, às vezes a pessoa trata como uma coisa de forma caseira, não procura um especialista para conversar a respeito disso, e acaba que o que ela tinha era outra coisa, era uma outra vertente, né? Você falou sobre TDAH. TDAH é muito famoso, mas não sei se você sabe que existe também o TDA, né? TDA e TDAH são coisas diferentes, né? TDA é transtorno de déficit de atenção. TDAH é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, assim, tem diferença. Você pode ter déficit de atenção com a hiperatividade acentuada ou com o déficit de atenção acentuado, né? Você pode ter mais para um ou mais para outro. Tem gente que tem TDAH, mas a hiperatividade não é tão grande, né? Mais a desatenção. E tem gente que não tem tanto da desatenção, mas tem muito mais da hiperatividade, né? Eu atendo, inclusive, um paciente que tem TDAH diagnosticado e que é muito interessante que assim, a atenção dele é boa, mas a hiperatividade é impressionante. Ele é um adulto, ele não consegue ficar parado, entendeu? Assim, ele não consegue ficar na mesma coisa muito tempo, o corpo dele se mexe bastante, assim, é bem interessante, né? E com terapia, hoje em dia, bem melhor, bem mais ele consegue lidar muito melhor com isso, né? Mas é importante a gente saber que precisa de um diagnóstico certo, precisa de uma coisa precisa para que a gente possa fazer uma terapia adequada para esse sujeito. Sim. E tem terapia adequada para cada um. Com certeza, para cada um. Independente da idade. Independentemente da idade. Olha, são 8 horas e 46 minutos. Cara, e aí, assim, como você disse, e aí vem essa coisa, né? As siglas, se for falar todas, a gente acaba faltando com algumas, não vai ter jeito. E ainda tem aquelas pessoas que falam, mas isso aí é invenção de moda, ou é alguma coisa assim. Eu falava aqui sobre o TDAH, sobre a deficiência intelectual, transtornos de aprendizagem. Você
têm dificuldade, transtornos da comunicação. Eu vou te formular uma pergunta justamente sobre esses dois agora aqui. Aprendizagem e comunicação, mas tem transtornos motores, transtornos de tique. Tourette que fala? Tourette? Sim. Tourette ainda tem uma espécie de alguns movimentos, né, que a pessoa fica naquele movimento descontrolado. Posso falar assim? Curiosamente, eu atendo uma pessoa que tem Tourette também. Eu estou há muitos anos nessa área de inclusão. Você tem quantos anos? Você está muito... Eu estou há alguns anos novo, nessa cara. área. Estou há 4 anos atendendo já. Já legal. passei por muitos casos bem distintos. E tem Tourette também de verbalização ou de vocalização, que fala palavras espontaneamente no meio da conversa que não tem nada a ver, enfim. Como é que é isso, cara? Porque a pessoa, para desprezar essas doenças assim, eu acho que vale a pena você trazer a sua experiência e compartilhá-la com a gente para justamente essas pessoas passem a entender de que isso no mínimo, é um caso sério, mas no mínimo merece respeito. Sim, a coisa mais importante é isso, é respeito. A gente percebe muito que essas pessoas que têm diversos tipos de transtornos, não só o Tourette, né, vários outros transtornos também, muitas vezes são negligenciadas no sentido de que não é nada demais, ou então é drama, tá fazendo drama, não tem necessidade disso e tudo mais, mas é uma questão cognitiva, é uma questão biológica, é uma questão neurológica da pessoa que precisa de atenção, né, precisa de suporte, e com suporte adequado, todas essas questões, esses comportamentos da pessoa, que a pessoa julga como sendo como tendo uma necessidade de uma intervenção, podem realmente ser alterados, podem ser ajudados, né? O convívio dessa pessoa em sociedade pode sim ser melhorado. Você disse que você ia fazer uma pergunta sobre... E aí, a pergunta é sobre comunicação e de dificuldade de aprendizagem, transtornos de aprendizagem. As crianças que nasceram antes da pandemia, que pegaram aquela idadezinha tenra de aprendizagem ali dentro da pandemia e não pôde ter aula, por exemplo. Ficamos aí quanto tempo com as escolas fechadas? Foi 13 de março de 2020, a rede pública de Campos fechou. 13 de março de 2020, faz a conta. E ficou um tempo ali, não me lembro mais agora, acho que naquele ano não voltou mais, só de 2021, lá para o meado foi quase 1 ano e meio sem escola. É possível de mencionar o impacto dessa quarentena que nós tivemos que viver, prolongada na educação, dentro da vida dessas crianças? É muito fácil de perceber. Eu te digo que na época em que eu me formei, pelo menos metade da minha turma, talvez seja um exagero, 1/3 da minha turma, mais ou menos, deve ter feito seus trabalhos de conclusão de curso voltados para esse tema da influência, do peso da pandemia na formação de crianças ou de adultos, a forma como influenciou no nosso cotidiano, né? E eu atendi, hoje já não atendo mais, esse paciente teve alta, uma criança que passou por esse período da pandemia, justamente no período escolar do ensino fundamental, se não me engano, eu acho que era no ensino fundamental. E esse é um período muito importante para a socialização, para a criança aprender a socializar. É um ambiente onde ela vai estar em contato com outras crianças, né? Vai aprender brincadeiras, vai aprender a estar em contato com outras crianças da mesma idade e tudo mais. E quando ela perde esse contato, né, como foi no período da pandemia, acaba que ela cresce sem ter muito desse manejo. Poxa, como que eu vou interagir com outras crianças e tudo mais? Tive nesse caso específico desse paciente que eu atendi, ele era muito tímido, ele não sabia, ele ficava com vergonha de interagir com outros alunos, porque passou o período do fundamental na pandemia, alguns anos do fundamental na pandemia, e quando chegou na escola ele não sabia muito bem como se comportar, não sabia muito bem como interagir com as outras crianças.
né? Algo que poderia, inclusive, né, trazendo para esse tema, poderia, inclusive, ser confundido com um transtorno, alguma coisa, mas não, era uma influência do fator que toda a sociedade brasileira, inclusive mundial, viveu, né, que é o período da pandemia, do isolamento, né? Isso pesa bastante para o sujeito. Tiveram muitos casos, nossa, eu tive diversos casos de pessoas que no período da pandemia se sentiram muito isoladas, muito afastadas de todo mundo, né? Não é a mesma coisa você estar tendo um contato pessoal com alguém, uma conversa direta com alguém, e estar fazendo uma videochamada, ver pela tela de um celular, é muita tela de uma vez, né? Então, assim, foi um período de realmente muito isolamento, um período de muitas dificuldades para a nossa sociedade, e eu percebo que de lá para cá, as coisas, desde que a pandemia terminou para cá, a gente já tem conseguido se estruturar um pouco melhor agora, né? Se recuperar um pouco melhor. Mas até hoje ainda tem muita sequela daquilo. Muito, muito, muito. Tem, assim, exemplos clássicos, assim, que marcam realmente e que é outro problema, mas a terapia tem um papel fundamental. Eu vou fechar esse programa, são 8h52, e você faz uma postagem lá no seu feed, falando o seguinte, deixa eu ver se está aqui, deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Ó, não fuja da terapia. Eu acho que foi a sua última postagem. Foi minha pergunta é exatamente em cima disso aqui. Para a terapia por conta própria, vou naquele psicólogo, mas não, bicho tá doido. E aí, cara? Desculpa a brincadeira não, cara, eu já tô melhor, já não faço, mas já não vou 5 vezes na porta, vou só 4. O exemplo que eu dei aqui. Cara, e aí? Existe algum risco? Quais são? Porque você dá alta paciente. Então, agora eu joguei, levei o jogo, o nível do jogo agora. Porque assim, porque se deixar o médico ele nunca dá alta. Tem piada sobre isso, tem um monte de coisa sobre isso. Mas no caso do psicólogo, você tem exemplo assim, tem paciente meu que não precisa mais não precisa mais terapia para viver bem. Sim, sim. E esse, inclusive, é o objetivo da terapia, né? Que o paciente consiga seguir por conta própria. Esse é o objetivo sumo, né? Eu dou alta, sim, para os pacientes, com certeza, né? Por uma questão ética, inclusive, a gente não pode prender o paciente. E eu acho interessante isso. Eu fiz justamente essa postagem por causa disso, porque a melhora da demanda, né? Que é como a gente fala, né? Quando o paciente chega, ele chega com uma demanda. Olha, vamos supor, tô com um problema com o meu pai, tô com problema com a minha mãe, tô tendo discussão, isso e aquilo. A melhora dessa demanda, às vezes é parte do processo, mas não é uma melhora fixa. Não, essa semana a gente não discutiu, não preciso voltar no psicólogo porque eu já resolvi o problema. Mas na semana seguinte volta a discutir, porque a questão não foi a questão... A raiz do problema não foi tratada, né? Então, acaba que a pessoa... não, essa semana não tive esse problema que me levou à terapia, então não preciso mais. Esse mês não passei mais por isso, então está resolvido. Mas às vezes não está resolvido, né? E o psicólogo ele tem uma capacitação, uma formação, ou espera-se que tenha, né? Uma capacitação justamente para analisar essa situação. Poxa, é uma melhora real ou é algo desse momento? Tem pacientes que chegam para mim com 3 demandas diferentes. 2 se resolvem fácil, uma leva anos para resolver. E realmente leva anos, porque são problemas que às vezes independem daquela pessoa, às vezes tem a ver com convívio familiar, são parentes, tem a ver com outras pessoas que não estão em terapia. Então, assim, não é uma coisa que vai ser resolvida rápido, realmente, né? Terapia é uma coisa que exige paciência, exige realmente tempo. Mas é importante, sim, a alta é o objetivo, um dos objetivos, inclusive, da terapia. Mas é importante ter sempre isso em mente, que se você para por conta própria, não necessariamente você estará com essa demanda resolvida, né? Não é porque você percebeu que a demanda se amenizou que ela está realmente resolvida.
E aí, cara, é uma coisa de conversar, de se sentir bem. Ó, meu caro Thales, estou me sentindo melhor, vou dar um tempo, o que você acha, devo fazer? Porque eu estava vendo uma pessoa que agora esse uso da canetinha emagrecedora tá uma loucura, né? E que bom, que legal, que tudo bem, vamos embora. Só que o uso da automedicação, que é muito comum no Brasil, então é um negócio numa escala extraordinariamente grande. Eu estava vendo uma pessoa famosa que deixou de usar a canetinha do nada, sem fazer o tal do desmame. Uhum. Você tem alguns medicamentos que são iniciados com acompanhamento médico, e aí você começa de um jeito e termina de outro. Não é uma aspirina aí que você toma para dor de cabeça e melhorou, acabou. Não, existe o tal do desmame. E essas canetinhas também. Então, assim, a pessoa sofreu muito. Quando acabou, ela não tem mais dinheiro para comprar, e emagreceu, beleza. Não, então tem todo um processo para. A mesma coisa também, e tudo pode ser conversado. Sim, né? Com certeza. E isso é uma coisa muito importante, conversar com o seu terapeuta e às vezes até falar, olha, não estou vendo mais necessidade de um encontro semanal. Pode ser de 15 em 15 dias, 2 vezes no mês. Né? Teve um caso muito engraçado de um paciente meu, que ele virou para mim e falou, olha, Thales, aquele problema que eu estava falando com você, eu acho que já está resolvido. Não sei se tem necessidade da gente se encontrar toda semana, mas eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Tá resolvido mesmo? Tudo bem, então. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar de 15 em 15 dias? Ele topou, 15 em 15 dias. 15 dias depois ele virou para mim e falou, Thales, vamos voltar com os encontros semanais, porque voltou tudo. Tá tudo a mesma coisa de antes, voltou aquele problema todo, tô precisando conversar sobre isso. Então, assim, a melhora, né, do sintoma não necessariamente signifique a melhora da doença, né? Não, foi uma metáfora, claro, né? Não que os problemas, os transtornos sejam doenças, mas assim, trazendo para uma metáfora médica, né? Não é porque um sintoma passou do resfriado que o resfriado passou, né? É importante a gente ter isso em mente. Cara, quero te agradecer muito. Seu pai falou assim comigo, você não vai se decepcionar não, o menino é bom. Falei, se puxou o pai, não sei não, hein? O pai é coruja, né? Não, o pai é. Não, o pai é sensacional, a gente se conhece há muitos anos, né, Beto? Amigo de Beto também, tá lá sempre. Ele tá no Moto Patrulha? Não, eu tava, não. Ele tava. Teve agora acidente, né? Sim, sofreu um acidente, mas agora ele já tá melhor já, graças a Deus. Porque eu tenho observado, assim, até liguei a lanterna aqui, deixa eu desligar aqui. Estava mexendo no celular para pesquisar aqui essas informações que a gente tanto falou, que eu tenho observado desde que, e nós conversamos aqui sobre isso, desde que a Renata Guedes, tenente-coronel, que assumiu o comando do 8º BPM, ela esteve aqui, inclusive aí onde você está, e ela falava que, assim, apresentamos algumas demandas que ela já sabia, já tinha tomado pé da situação em Campos, como, por exemplo, a área central com um número muito grande de roubo, de furto, de roubo de cabo, de compressor de ar-condicionado, né? E ela falou que não, me comprometo, nós vamos combater esse tipo de situação com austeridade, com a ação da Polícia Militar. E eu fiquei muito confiante e como eu moro perto do batalhão e eu venho a pé, que é perto, né, todo dia, há muitos anos eu passo ali, desde quando implantou esse serviço de moto-patrulha, eu nunca vi, e olha que eu passo ali cedo, eu nunca tinha visto as motos saindo cedo. Não sei que horas saía. Só que de umas 2 semanas para cá, as motos têm saído 5 horas da manhã. Para mim, como eu nunca tinha visto, para mim é interessante, é legal, porque se não estavam saindo, passaram a sair mais cedo. Olha que legal. E aí, quanto mais PM na rua, melhor pra gente. Com certeza. Né? Então, vai um abraço aí a seu pai também, que é policial militar, todos os policiais militares que honram e que dignificam essa farda e que faz a nossa polícia ser campeã. Né? Então, vai o nosso carinho. A Renata
tem mostrado muito boa vontade e parece que ela está pegando a coisa assim bem rápida, como é que funciona aqui na região. E quando tem boa vontade, amigo, não tem esse negócio. Com certeza. Mas, sobretudo, meu agradecimento hoje a você sobre a sua atenção e o seu carinho aqui com a gente, tá aqui com a gente prestando esse bate-papo, prestando essa consulta aqui, essa terapia aqui pra gente. Você já viu que tem pouca solução para, né? Aqui alguns casos assim, né? Ainda bem que... Mas, cara, muito bom poder conversar com você. Como disse o Renato aqui mais cedo, também com a questão de... como que fala? Tratar o assunto com a devida... o devido profissionalismo, o devido respeito e, sobretudo, com a devida atenção que merece, que são esses transtornos, que são tudo isso que afetam o dia a dia de cada um de nós. Obrigado por tudo, boa sorte e repete seu endereço, telefone aí, por favor. Com certeza, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu atendo lá na Clínica Efatá, fica ali na Pilinca. Meu contato de celular é 22 99800 2867 e meu arroba no Instagram é @psicólogo.thalesmachado, né? Posso mandar um abraço? Um abraço para o meu pai, tão citado aqui, amigo de vocês, um abraço para ele, um beijo para minha esposa que está ouvindo a gente também, gosta bastante aqui da rádio. E é isso, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigado, amigo. Sucesso para você. Um abraço para... Qual é o nome da sua esposa? Pamela. Ela é psicóloga também. Ah, tá de sacanagem. É psicóloga também. Qual a Pamela? Pamela Rodrigues. Ah, pensei que era Nogueira. Não. Ah, tá. Olha aí. Não, porque tem uma Pamela que a gente ouve muito aqui também, principalmente naqueles meses mais complicados de combate ao... não gosto de falar, mas tem que falar, ao suicídio. Uhum. E aí precisa também falar, vamos colocar você nessa relação aí, junto com a Pamela, com todos os outros. Sua esposa também é psicóloga? Sim, também. Tá, então vamos chamá-la também qualquer hora dessa, porque existe um número de suicídio entre os idosos altíssimo. Isso dá um programa. Eu vi, estou falando que ninguém me falou, eu vi o idoso com vida plena, tranquilo, o cara bem de situação. Mas assim, na minha frente, no hospital, sendo atendido e socorrido, e graças a Deus deu certo, foi socorrido, foi salvo, com tentativa de suicídio, que não é solução para absolutamente nada. Então assim... essa é uma situação realmente bastante que dá uma... Sim, daria realmente... horas de conteúdo aqui, realmente, com certeza, porque é um assunto bastante delicado, né? A gente convive com muitas pessoas que passam por dificuldades e que acabam olhando para isso como uma possível solução, que na verdade não resolve nada, né? Eu já atendi vários pacientes com dificuldade nesse assunto, e uma coisa que eu posso realmente garantir é que essa nunca é a saída. E mais uma coisa que eu realmente posso garantir é que sempre tem como conseguir ajuda, sempre tem como a gente procurar ajuda, né, de alguém. E, inclusive, não apenas o psicólogo, mas, inclusive, principalmente, eu diria o psicólogo mesmo, mas não apenas. E acho que é isso. Amigo, sucesso, abraço para você, para a família toda. A gente volta amanhã. Quem, né, dá play aí essa semana é o Aloysio Abreu Barbosa, vai estar de volta. Ele teve uma pausa agora recente, né? Então ele volta amanhã às atividades aí, tanto do rádio quanto do jornal. Eu acho que do jornal ele já deve voltar hoje, do blog, opiniões, enfim, tem pesquisa nova. E amanhã nós já vamos bater um papo aqui com o Alexandre Buchaú. Vai estar com a gente aqui amanhã, vamos falar bastante também aí sobre política, eleições de 2026, esse imbróglio todo que virou essa política do estado do Rio de Janeiro e tudo mais. 9h06, continue aqui na Folha FM 98,3, a gente volta amanhã no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. Unimed Campos